tem diversos tipos de capacidade, né, prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu tenho a capacidade civil, né, porque é a mais comum, e o Código Civil diz que todo mundo nasce, né, capaz para os atos da vida civil, e aí ele vai retirando, né, ou dizendo, ó, mas espera, se você tiver menos de 16 anos, você é totalmente incapaz, né, ou absolutamente, como ele diz. Se você tiver entre 16 e 18, você é relativamente, ou seja, você vai precisar de um representante no primeiro caso e um assistente no segundo caso. Regra geral, todo mundo nasce capaz, mas ele vai, por exclusão, dizendo em que determinadas situações você perde a sua capacidade ou a sua capacidade não será plena conforme o caso, ok? Se você tiver, né, uma situação em que você está impedido de exercer né, a sua vontade, né? Isso lhe retira a capacidade, certo? Então, está lá no Código Civil, o pessoal já estudou, né, nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, né? Todo mundo, artigo 1º, Código Civil, toda pessoa capaz de direitos e deveres. Isso é a regra, né? Só que ele vai depois e excepciona essa regra, ele vai depois e reduz essa regra, ou retira, né, algumas situações. Ele protege, inclusive, antes do próprio nascimento, né, quando ele diz que a personalidade, né, que é essa capacidade de você exercer os atos, começa com o nascimento, mas a lei põe a salvo a concepção, né, desde a concepção, os direitos do nascituro, né, para ver como é que ele pensa, inclusive antes do próprio nascimento. A pessoa física adquire personalidade, né, jurídica, personalidade civil, civil, né, jurídica não, perdão, né, com o nascimento com vida. E a pessoa jurídica, né, quando que ela adquire a personalidade? Alguém sabe dizer? Pessoa física com nascimento com vida, né? E a pessoa jurídica adquire a personalidade quando? Pode participar da aula, fica à vontade, né? Agora de manhã não tem live, à noite eu fico zoando, brincando com os alunos, assim, ó. Vocês estão aí na live, deixa o computador ligado, né? Pessoa jurídica adquire a personalidade, né, a partir da inscrição dos seus atos constitutivos, né? Já viu isso? Regra, isso, muito bem, parabéns aí, pessoal que respondeu. A partir do registro, certo? Aí você vai estudar esse direito administrativo, né? Você já não estudou a pessoa jurídica de direito público a partir da lei, né? A lei que criou aquela pessoa jurídica. E a pessoa de direito privado, né? Começa com a inscrição dos seus atos constitutivos, né? A pessoa jurídica é um gênero, tem direito público e privado. Público a partir da lei que criou e privado a partir do registro dos seus atos. Artigo 45 fala das pessoas jurídicas de direito privado, certo? Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição dos seus atos constitutivos no respectivo registro. Lembrando que pessoa jurídica de direito privado é um subgênero, né? Então, gênero pessoa jurídica pode ser direito público ou privado. Das pessoas jurídicas de direito privado, eu tenho várias espécies, né? Eu tenho associações, né? Eu tenho cooperativas, né? Eu tenho partidos políticos, eu tenho sociedades, eu tenho a EIRELI. Regra geral, né? As pessoas de direito privado começam a sua inscrição, né, ou nascem, melhor dizendo, começam a sua existência a partir da inscrição dos seus atos constitutivos. Aquelas que dependem de autorização judicial, isso deve ser feito, né? Está aí no código, no artigo. E aí a gente viu depois, quando chega na sociedade empresária, é a mesma coisa, né? Quando chega na pessoa jurídica empresarial ou na pessoa física empresarial, é a mesma coisa. A existência legal também começa, né, das pessoas jurídicas a partir da inscrição dos seus atos constitutivos. Cuidado, né? Uma coisa é você ser considerado empresário pessoa física, que isso é a partir né, de uma atividade. Outra coisa é a formalização da PJ, né? Aí a inscrição dos seus atos constitutivos, como a gente viu aí. Tá voltando lá para o artigo, né, 3º, aí o Código Civil, né, em relação às pessoas físicas, começa a excepcionar, né, a sua capacidade. Fala assim, mas se você, né, não tiver os 18 anos completos, você terá uma capacidade, né,
Você será absolutamente incapaz, certo? Vimos lá no artigo 3º. E tem outras hipóteses, né, nas quais a capacidade ela é relativa, né? No caso dos menores de 16 anos, nos ébrios habituais, né? Aqueles que por causa transitória não puder exprimir sua vontade, e os pródigos, certo? Então, tudo isso você viu lá, estudou lá no direito civil, que é a capacidade civil. Por que eu estou falando da capacidade civil? Porque a capacidade civil ela vai ser um dos requisitos para a capacidade empresarial. Segundo o Código Civil, a capacidade empresarial é a soma da capacidade civil com a ausência de impedimentos legais. Ou seja, vimos na aula passada que para mim poder exercer atividade empresarial, em outras palavras, para mim ser capaz empresarialmente, eu preciso ter capacidade civil e eu não posso ter impedimentos legais, certo? Capacidade empresarial, artigo 972, compreende a capacidade civil mais a ausência de impedimentos legais, certo? Diversas pessoas, por determinação legal, estão impedidas de exercer a capacidade empresarial. Aí, né, rapidamente, essa é uma rápida revisão, a gente viu lá, por exemplo, a questão do juiz, né? O juiz está impedido legalmente do exercício da capacidade empresarial. A lei orgânica da magistratura impede o juiz do exercício da atividade empresarial. Da mesma forma, a lei orgânica do Ministério Público e a mesma forma a figura do falido, né? Aí vimos que falido, tecnicamente, é aquele que tem uma sentença de falência, né, decretando o fim da sua atividade, né? Nos termos da Lei 11.101 de 2005. Aí discutimos lá que essa pessoa vai ter como consequência impedimento da capacidade empresarial, certo? Então, isso, né, em resumo, é a capacidade civil. Se eu fosse resumir, seria isso, né? Você colocaria capacidade civil, capacidade, aliás, empresarial é igual a capacidade civil mais ausência de impedimentos legais. Essa é a regra geral, né? A lei, inclusive, fala que se o incapaz, a pessoa que estava impedida, né, ele exercer uma atividade empresarial, ele responde por esses atos, né? Eu até falei com você que isso é um consignado, né, daquele princípio do direito em que ninguém pode se socorrer da própria torpeza, né? Ninguém pode se socorrer da própria torpeza. Então, se eu faço uma coisa que eu sabia que era indevidamente, né, que era indevida, eu não posso depois alegar aquela coisa para não responder pelos meus atos, né? Ou seja, eu sabia que eu não podia exercer atividade empresarial, exerci e agora estou devendo, né? Tenho responsabilidade, tenho dívidas contraídas dessa atividade. Vou alegar que não vou pagar porque eu não poderia ter exercido, né? Não, né? A lei não permite isso. Ninguém pode alegar, né, a própria torpeza, né, para poder se beneficiar. E aí depois trabalhamos a exceção, né? A exceção é o seguinte: e aí? Mas a incapacidade é proibida, né? Em regra, o empresário não pode ser incapaz empresarialmente para exercer atividade empresarial. Mas será que tem situações excepcionais nas quais a lei permite que mesmo o empresário incapaz possa continuar no exercício da sua atividade empresarial, ou ainda, né, ele possa assumir uma atividade empresarial não exercida por ele? Tem dois casos, exatamente esses, né, que a lei prevê. Ou seja, a hipótese na qual o incapaz pode continuar uma atividade exercida por ele antes ou assumir uma atividade, né, empresarial exercida por outrem, que ele passa a ser o titular, o proprietário. O primeiro exemplo é aquele caso da pessoa que sofre um acidente, né, e já era empresário, exercia atividade empresarial regular, sofre um acidente, por exemplo, e aí se torna incapaz. O juiz pode, né, no caso concreto, analisando as circunstâncias, analisando o risco, né, da atividade, analisando a necessidade, ele pode, se entender necessário, dar uma autorização judicial, né, para quê? Para que essa pessoa continue
exercendo a atividade empresarial, certo? Pode revogar a qualquer momento, como a gente já viu, né? Está no parágrafo 1º do artigo 974 aí. O segundo caso, né, ocorre quando esse incapaz, ele assume, por exemplo, né, uma empresa de uma herança, né? Então os pais o código fala, né, o autor da herança, né? Autor da herança é aquele que deixa a herança. Aí pode ser um tio, pode ser um avô, não importa, né? Pode ser um padrinho. Uma pessoa tinha uma empresa, deixou essa empresa de herança para o incapaz, e aí o juiz analisou o caso concreto e entendeu, mas ele é incapaz, né? Pode ser relativamente ou absolutamente, não importa, né? Imagina que seja relativamente, tenha 17 anos, falta só um ano para atingir a maioridade. Imagine que ele sempre trabalhou desde os 11, 12 anos de idade lá na empresa, ou seja, tem conhecimento, todo mundo sabe que ele sabe tocar o negócio. Nesse caso, a empresa é de um risco pequeno, né? Então, é um pequeno comércio, uma pequena loja. Então, nesse caso excepcional, o juiz entendeu que caberia ele conceder um alvará para que esse incapaz, ele, né, se tornasse um empresário, permanecesse na continuidade dessa atividade empresarial de forma excepcional, né, a regra, né, do artigo 972, ok? Aí a gente falou ainda, né, que esse incapaz, eventualmente, ele pode ter patrimônio, não é isso? Imagine, é um capaz de sorte, então antes de receber essa empresa, ele já tinha recebido imóveis. Esse patrimônio anterior ele está protegido, né? Regra geral, dependendo da forma que a empresa for exercida, né? Se for o próprio empresário ou a própria pessoa física que exerça a atividade de forma como empresário individual, isso faz com que esse empresário venha a responder pelas dívidas da empresa, né? Então já te explicamos isso também, em que o empresário individual, ele, né, ele não tem uma separação patrimonial. A lei diz que o empresário individual responde ilimitadamente pelas dívidas da empresa. Isso é a regra geral. Agora, se esse empresário individual for um incapaz que está exercendo a atividade empresarial através de uma autorização judicial, neste caso, né, o patrimônio desse incapaz, que anteriormente pertencente a ele, que não tem nada a ver com a atividade empresarial, ele está protegido, né? A lei diz que esse patrimônio não está sujeito ao resultado da empresa. Ou seja, se a empresa ficar em débito, né, esses credores não poderão penhorar esse patrimônio individual, como poderiam fazer caso ele não fosse incapaz, ok? Então, isso também é uma exceção à regra, né, em relação da responsabilidade patrimonial do empresário. Regra geral, o empresário individual responde pelas suas dívidas, né, ou as dívidas do negócio, ou as dívidas da empresa, com seu patrimônio individual. Excepcionalmente, o incapaz que venha a exercer uma atividade empresarial em razão de uma autorização judicial e que tenha patrimônio prévio, esse patrimônio prévio não responde, né? Ele está protegido, porque a proteção aí é o incapaz, né? O capaz ele tem proteção legal da lei em vários momentos. A lei fala que, né, esse incapaz tem que ter registrado, né, essa condição no Registro Público de Empresas Mercantis. A gente já viu, está lá no parágrafo 3º. E, né, basicamente é isso, tá? O mais importante aí foi falado. Então, isso é só uma revisão. O assunto da aula, né, o assunto novo da aula de hoje tem a ver com a sociedade entre pessoas, né? Ou sociedade entre casados e terceiros, né? Qual é a grande discussão aqui, galera, né? O assunto é sociedade, empresário, né? Ou melhor dizendo, empresário e a sociedade conjugal. Quando você vai empreender, né, o que você faz? Você pega parte do seu patrimônio e destina ao desenvolvimento de uma atividade, não é isso? Faz isso. Se você é empresário individual e é solteiro, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o patrimônio é um só, inclusive a lei, né? Não separa esse patrimônio para fins de responsabilização, diz que esse patrimônio ele é social, né, ou empresarial, melhor dizendo, é seu, inclusive o seu patrimônio individual responde pelas dívidas. Se eu sou um empresário, né, e aí, né, esse patrimônio empresarial
pode ser que venha a responder pelas minhas dívidas, né? Dependendo da forma que eu exerça a minha atividade empresarial. Já dissemos também que eu posso eventualmente ser empresário e posso me unir com outra pessoa para, e dependendo da forma empresarial que eu faça, essa união vai trazer uma distinção patrimonial. Vou te dar um exemplo que talvez fique mais claro. Eu imagino que eu seja empresário e monte, né, com você uma sociedade, né, limitada. Vimos que a característica principal da sociedade limitada é a separação patrimonial, né? Ou em outras palavras, a limitação da responsabilidade, né, do sócio nesse negócio. Então, meu patrimônio é de R$ 1 milhão, eu vou pegar 100 mil reais e vou destinar à atividade empresarial. Você tem um patrimônio aí, né, de R$ 2 milhões, você vai pegar 100 mil reais e vai destinar à atividade empresarial. Com esses 200 mil reais, a gente vai montar uma loja, ok? Regra geral, a minha responsabilidade e a sua responsabilidade pelas dívidas do negócio é apenas com 100 mil reais que eu coloquei e você com 100 mil reais que você colocou. Se a loja, né, causar prejuízo, ficar endividada, eu vou perder quanto? 100 mil reais. Você vai perder quanto? 100 mil reais. Portanto, a minha responsabilidade patrimonial é limitada àquilo que eu investi ou me comprometi a investir, né? Existe a possibilidade de eu colocar isso parcelado, me comprometer a colocar isso e a dívida pode chegar antes. Então, essa é a situação. Agora, perceba que neste caso eu fiz o quê? Eu fiz uma separação patrimonial para poder desenvolver o negócio que não se confunda, né, em regra, meu patrimônio individual. A gente sabe que tem exceções, né, inclusive um trabalho, não sei, acho que eu passei para vocês de desconsideração da pessoa jurídica, não, né? Mas você já deve ter ouvido falar, né? Existe exceção, que seria a hipótese da desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, em que essa sociedade que tem patrimônio próprio, que tem pessoa jurídica própria, que tem, né, que a pessoa jurídica, né, dá autonomia patrimonial à sociedade, possa, num processo judicial, o juiz possa desconsiderar essa pessoa jurídica, né, ou seja, essa separação patrimonial, para atingir o meu patrimônio, para atingir o seu patrimônio. Isso é uma exceção. A regra geral é a separação patrimonial nesse caso. E nessa exceção, né, haverá ou poderá haver a desconsideração da pessoa jurídica, que é quando o juiz, no caso concreto, num processo, ele identifica a confusão patrimonial, né, o abuso da pessoa jurídica, e isso autoriza, né, ele a desconsiderar a pessoa jurídica, ou seja, a atingir o patrimônio pessoal, os meus outros, né, bens que não foram aqueles destinados à atividade empresarial. Isso é uma exceção, porque nesse exemplo, então, tem uma distinção patrimonial. Dentro desse contexto, né, de empresário, sociedade e distinção patrimonial societária, uma coisa é ser solteiro, né? E quando eu me casar, né? Ou quando eu fizer uma sociedade conjugal, será que isso vai acontecer também? Não vai acontecer, né? Essa é a discussão. Será que a sociedade conjugal, assim como a sociedade empresarial, ela também é uma confusão, ela também pode ser, melhor dizendo, uma confusão patrimonial. Concorda comigo, né? Então, dependendo do regime de casamento, né, que eu vir a realizar a sociedade conjugal, eu posso também fazer uma confusão patrimonial. Certo? O Código Civil estabelece diversos regimes de casamento. E os regimes de casamento vão, né, trazer, né, os regimes de bens, melhor dizendo, né, regimes de bens ao casamento, vão trazer alguns regimes, né, nos quais pode haver uma confusão patrimonial. Tá? Em resumo, eu tenho quantos regimes de casamento? Sabe dizer? Em resumo, o regime de casamentos, 3, né? Acho que você esqueceu de um. Vamos lá. Comunhão parcial, certo? Comunhão parcial. Comunhão parcial é o regime de casamento em que os bens, né, o patrimônio adquirido durante a união estável se comunica, né? Ou seja, tudo que foi adquirido durante o regime, né, integra um patrimônio em comum, né, que vai ser dividido. Ao contrário, aquele patrimônio anterior ao casamento não entra para partilha, né? Comunhão parcial no sentido de partilhar
os bens adquiridos, né, a título oneroso, né, ou seja, a compra durante o patrimônio, certo? Depois você vai estudar isso com mais detalhes, não se preocupe. O outro regime é o regime da comunhão universal. No regime da comunhão universal, né, o patrimônio se uniformiza, né, fica universal, uniforme, ou seja, né, os bens existentes, né, anteriormente ao casamento e os posteriores, né, acabam se unificando. É claro que tem exceções, tem bens que são incomunicáveis, aí você vai estudar isso no momento oportuno, né? Não vamos entrar nesses detalhes. O outro regime mais conhecido é o da separação de bens, né? Certo? Separação de bens, também chamado de separação total ou separação convencional. A separação de bens, ela pode ser, né, convencional, como está aqui, pode ser opção, ou pode ser uma separação obrigatória, né, quando a lei determina. Então, essa é parecida com a outra, né, no sentido de que os bens, né, então tem gente que nem separa disso, na verdade é uma subespécie. Separação pode ser convencional e pode ser legal, certo? Então, não entraria como uma quarta, porque seria, na verdade, uma subespécie. Separação de bens, né, pode ser convencional, pode ser legal ou obrigatória. E o quarto regime, que acho que a colega não deve ter ouvido falar, porque realmente não é muito comum, não é conhecido, ninguém usa, só serve para aquela história, só serve para cair em prova, né? O regime da participação final nos aquestros, né? Esse regime é nada utilizado no Brasil, mas tem previsão, né, na lei. É um mix, né, entre as regras da separação convencional e da comunhão parcial. Nesse regime de casamento, né, você tem alguns bens que se comunicam e outros bens que não se comunicam, né? Aí depois você vai estudar isso com mais calma, não interessa pra gente. Nunca ouvi falar, ninguém nunca escutou falar, mas existe 4 regimes de casamento: comunhão parcial, universal, separação e participação final dos aquestos. Lembrando que a separação pode ser legal ou convencional. E aí depois você vai estudar as características de cada regime desse aqui, né? Seria na aula de direito de família e as exceções, o que comunica, o que não comunica, entre outras situações. Ok? Isso está tudo lá no Código Civil, nos artigos 1600 e 1600 e alguma coisa, acho que é 1643, se não me engano, tá? 1639. Depois se você quiser dar uma olhadinha. A discussão, ou o que nos importa aqui no mundo empresarial dependendo do regime de casamento, vai haver o quê? Uma confusão patrimonial, certo? E dependendo dessa confusão patrimonial, vai ficar inviável, ou a lei vai achar melhor não permitir que esse cônjuge, né, que esse casado, venha a realizar ou constituir uma sociedade, certo? Ou seja, dependendo do regime de casamento, haverá um impedimento para a constituição da sociedade. Em outras palavras, né, há impedimento, vou colocar aqui para você, da constituição da sociedade empresarial composta por cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Então, nesses dois regimes, né, o regime da comunhão universal de bens e o da separação não a convencional, somente a obrigatória, né, ou a legal, há o impedimento da constituição da sociedade conjugal. Certo? Vamos pensar o porquê. O regime da comunhão universal faz com que os cônjuges, né, comuniquem o patrimônio. Certo? Então, A casa-se com B sob o regime da comunhão universal de bens. Poderia A e B separar uma parte do seu patrimônio para poder montar uma sociedade? Então, imagine, né? Eu sou A, eu quero pegar 10% do meu patrimônio para poder montar uma sociedade com B que vai colocar 90% do patrimônio. Tem como fazer isso? Né? É tecnicamente inviável. Por quê? Porque o meu patrimônio já está misturado, né? Já está comunicado, já está em comunhão com o patrimônio de A. Então, se eu pegar 10% do meu patrimônio, na verdade eu estou pegando 10% do patrimônio dela também, né? Do B, A do B.
né, e começo B vai pegar 90%, já na verdade já está pegando, ou seja, é impossível fazer essa separação, concorda? Como é que eu vou dizer que essas pessoas, A e B, vão montar uma sociedade C e que, em relação ao patrimônio da sociedade C, A só responde com uma parte e B só responde com outra parte? Tem como fazer a separação, né? Isso é inviável. O regime não permite isso. A mesma coisa quando esse A e B, casados, sob o regime da comunhão universal de bens, eles resolvem, né, fazer uma sociedade com terceiros, né? Então, A quer ser sócio, né, de D. A, né, Alex quer ser sócio de Daniel. Ele poderia, né? Sim, desde que não seja casado sobre o regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens. Por quê, né? É o mesmo racional. Eu sou casado sob o regime da comunhão universal. Eu quero fazer uma sociedade com D, Daniel. Para isso, eu preciso pegar uma parte do meu patrimônio, não é isso? Eu preciso pegar lá, né, 10% do meu patrimônio, por exemplo, para montar uma loja com o Daniel. Só que quando eu pego 10% do meu patrimônio, eu também estou pegando 10% do patrimônio do meu cônjuge. Consegue visualizar isso, né? Então, indiretamente, meu cônjuge está sendo sócio do Daniel. E de direito não vai ser isso. O sócio é só A e D. Então, como é que A vai ser sócio de D se ele não tem patrimônio individualizado? Né? Ficaria também tecnicamente inviável. Então, seria impossível, né? Eu separar o meu patrimônio, tendo em vista que o meu patrimônio está em comunhão. Então, por essa razão, o regime da comunhão universal, que o pessoal chama de total, não permite, né, a sociedade entre os cônjuges ou entre o cônjuge e terceiro. Certo? A lei está lá, é uma regra, mas estamos analisando o motivo, né, o racional por trás da lei. A segunda hipótese, que a lei não permite, né, o casamento, né, a sociedade entre cônjuges e terceiros, é o regime da separação obrigatória de bens. Para que serve o regime da separação obrigatória de bens? Né? Alguém sabe dizer? Muito simples, né? A separação obrigatória de bens, ela serve para fazer com que os bens não se comuniquem, certo? Então, a lei vai dizer que em algumas hipóteses, né, como por exemplo, no caso das pessoas que forem maior de 70 anos, o regime de casamento será o da separação de bens, né? Ou, né, lembrando que separação de bens aqui tem dois, obrigatórios e convencional. A lei não fala, mas a doutrina classifica como separação legal. Ou seja, então, uma pessoa com mais de 70 anos, ela pode se casar? Sim, desde que seja sob o regime da separação obrigatória de bens. O legislador entendeu, você pode até não concordar, né? Muitas vezes a gente não concorda com ele, mas é a regra do jogo. A regra do jogo é, para proteger esse idoso, né, para o eventual, né, golpe do baú, não é isso? Esse idoso que resolva se casar, né, em avançada idade, ele não poderá comunicar o seu patrimônio, nem parcialmente, nem totalmente. Ou seja, o patrimônio tem que ser totalmente separado. Isso é para proteger. Você pode até não concordar, mas essa é a regra do jogo, certo? Se João, idoso, mais 70 anos, resolve casar com Maria, né, a lei exige a separação total de bens. Né? A lei exige a separação obrigatória de bens. A lei exige que o patrimônio não vai se comunicar. Poderia João montar com a Maria uma sociedade em que ele estaria colocando o patrimônio e ela não, por exemplo? É possível, né? A gente nem comentou isso, mas nem toda a sociedade, ambos vão colocar dinheiro, né? Existe a possibilidade de eu montar uma sociedade em que eu coloque dinheiro e você não. Então imagine, eu vou montar uma loja, só que eu não posso estar lá porque eu dou aula e você pode. E aí eu vou montar a loja, eu vou capitalizar a loja, eu vou colocar todo o dinheiro necessário e você vai só trabalhar. Então existe a possibilidade, né, de sociedade de capital-trabalho, ou seja, alguém coloca o dinheiro e o outro só trabalha. Isso é possível, legalmente previsto. Então na sociedade de capital-trabalho, só um coloca o dinheiro e o outro vai exercer o trabalho. O quanto, né, da sociedade eu vou ter em razão de eu ter colocado dinheiro e você não, é outra discussão. Aí a gente que vai
definir. Ah, você vai ter 30%, eu vou ter 70%, por exemplo. Ou eu tenho 50-50 e você vai me devolver. Aí é outra discussão, né? Ou tem 90, você 10, também é outra discussão. Mas existe a possibilidade de sociedade de capital-trabalho. Então imagine, João, casado com Maria, mais de 70 anos. O que ele fazia, né, o que poderia fazer, se quisesse tentar burlar a lei, montar uma sociedade em que ele colocasse todo o capital e quem ia ser beneficiado, né, com essa sociedade sem capital? Maria. Então ele estaria burlando a lei. Então, para não haver burla à proteção legal, para não haver, né, um desvio aí, né, dessa proteção desse patrimônio, não pode esse senhor, né, idoso, essa pessoa casada com separação, né, de bens, vir a comunicar o patrimônio indiretamente, porque a sociedade é isso, né? A sociedade ela pode gerar a comunicação, né, do patrimônio, ela vai ser isso, né? Vai ser uma confusão patrimonial também, dependendo de alguma forma. Então a lei veda essa possibilidade. Então essa pessoa casada com separação de bens, ela tem uma proibição de comunicar patrimônio. Se ela tem uma proibição de comunicar patrimônio, não vai poder comunicar nem no regime de casamento e nem num regime societário, ok? Esse é o racional. Então, uma pessoa sob regime universal somente poderá ser empresário individual? Né? Sim, somente. Somente poderá ser empresário individual. Entendo atualmente, em razão da existência da Eireli, que também pode ter uma Eireli, né? Que também é um regime individual, né? De certo, não é um empresário individual, mas é um regime individual em que a pessoa está sozinha no negócio. Não vai poder ser um empresário sócio de alguém. Por quê? Porque a lei veda exatamente isso. Neste caso, ao entrar só com trabalho, encontramos em qual artigo? A gente vai falar sobre sociedade ainda, tá? Essa sociedade em comum. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu procurar aqui. Não é difícil, não. É 1000 e alguma coisa. 1003, eu acho. Alguma coisa assim. Depois eu te ajudo a te procurar. Na verdade, é uma sociedade normal. Que aí você vai escolher o tipo de sociedade. E dessa sociedade normal, vamos dizer assim, a limitada, né? Perdão, é uma sociedade simples. Você vai definir a regra. Tem até, na verdade, o código não diz, sociedade capital trabalho. Não. Ele traz algumas regras, né, para esse tipo de sociedade, que a gente vai falar depois. Então, não existe um capítulo, né, igual existe para a sociedade limitada, dizendo que a sociedade, né, capital trabalho. Não. Ele vai lá na sociedade comum falar sobre, né, uma regra, né, de sociedade capital trabalho. Por exemplo, numa sociedade capital trabalho, o sócio que só investe com trabalho não vai assumir os prejuízos. Então, se eu entrar numa sociedade de capital trabalho com trabalho e a sociedade tiver prejuízo, eu não vou ficar devendo, né? Imagine, eu e você entrou com 100 mil, eu entrei só com trabalho. Aí no final do ano a sociedade teve prejuízo. O que vai acontecer? O seu prejuízo da sociedade vai ser, né? Ou você vai pôr mais dinheiro, ou isso vai sair do seu capital, certo? Do dinheiro que você investiu. Eu não coloquei nada, a sociedade teve prejuízo, eu vou ficar devendo, né? Eu vou assumir prejuízo? Não, isso não é possível. Então, tem algumas regras para esse tipo de sociedade que vão estar espalhadas no código, não existe um capítulo. Então, não tem um artigo específico para te dar, mas sim alguns exemplos quando a gente trata de algumas sociedades. E aí, por exemplo, nesse caso, uma cidade de capital trabalho, a pessoa não vai ter divisão de prejuízo em relação a quem está com trabalho, porque senão ele ficaria devendo, isso não é possível, certo? Espero que tenha ficado claro. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente fala de sociedade, ok? Então tem regras em relação a isso. A gente está bem antes ainda, estamos falando do regime de casamento. Tá? Então, voltando lá para o Código Civil, o artigo 97, 977 vai dizer, né, de forma que a gente disse aí em cima, que faculta-se aos cônjuges, né, ou seja, pode os cônjuges contrair sociedade entre si. Os cônjuges podem contrair sociedade entre si? Pode. Ou com um terceiro, né, ou seja, alguém casado contrair com uma outra pessoa? Pode. Desde que não seja sob o regime, né, não tenha casado
no regime da comunhão universal de bens ou no regime da separação obrigatória de bens, certo? Em outras palavras, os cônjuges, né, podem contrair sociedade entre si, desde que tenham casado, né, sob o regime, né, da comunhão parcial de bens ou do regime da participação final dos aquestos aí, que a gente não conhecia, né, que é um regime novo, não sei se todo mundo conhecia, certo? Então essa é a regra, né, sobre a sociedade entre cônjuges. Aí tem uma outra discussão, né, que o Código Civil vai trazer no artigo 978. Qual é a discussão? Uma vez que eu seja casado, né, sob o regime da comunhão universal de bens, da comunhão parcial de bens, ou da comunhão do participação final dos aquestos, eu tenho um patrimônio comum. Toda vez que eu tenho patrimônio, né, então eu sou casado com o regime da comunhão parcial de bens e eu montei minha sociedade. A lei permite. Qual é a discussão? Toda vez que eu, casado, for alienar, gravar de ônus reais, né? Ou seja, pegar um patrimônio em comum do meu casamento, eu preciso de autorização do cônjuge. Isso se chama outorga uxória ou uxória. O que é outorga uxória ou outorga uxória? É a autorização do cônjuge, né, para a alienação ou a oneração de bens do casal em comum, né, de bens em comum do casal. Certo? O que o código faz? Né? Ele diz, artigo 1647, vou colocar aí para você. Também você vai ver isso de novo com mais detalhes lá em família. Né? Ressalvado o disposto no artigo 1648, em resumo, 1648 fala que o juiz pode ou suprir, né, a autorização do cônjuge quando esse, sem motivo relevante, não autoriza. Então, imagine que João é casado com Maria, João quer vender o imóvel para poder pagar um tratamento de câncer para Maria. Maria não quer assinar, certo? E óbvio que eles são casados num regime que depende da assinatura dela, por exemplo, comunhão parcial e é um imóvel em comum, né? Se for um imóvel só dele, não precisa de autorização, certo? E aí o que ele pode pedir? Uma autorização judicial, é o que diz o artigo 1648, porque nesse caso, né, é um motivo injustificável. Então, exceto a hipótese de autorização judicial, né, nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, claro, se o patrimônio é totalmente separado, não há que se falar em autorização. Se o patrimônio é partilhado, né, comunhão universal, partilhado dali em diante, comunhão total, sempre partilhado, ou participação do aquestos, aí é uma partilha, né, específica. Mas existe uma comunhão entre o patrimônio. Diz o código, nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus reais, bens e imóveis. Alienar é vender nisso, e gravar é colocar uma gravação na matrícula, é registrar, né, alguma coisa naquele imóvel, é vincular ao imóvel, né, um ônus é um gravame, ônus, né, é um peso, não é isso? Tem um ônus gigante, é um peso que você tem. Um peso real, o que é um peso real? São os direitos reais sobre os bens. Você já deve ter estudado isso, né? Acredito, não sei, em direito civil. Se o patrimônio for anterior ao matrimônio, pode ser utilizado normalmente sem autorização do outro? Sim, depende do regime, né? Se for um regime de comunhão parcial, comunhão total, o patrimônio anterior se comunica e, portanto, não. Depende. Sim, depende do regime. Seria a melhor resposta. Então, existe, por exemplo, a hipoteca. Você já deve ter ouvido falar. O que é a hipoteca? É um direito real, né, sobre um bem imóvel. Então, o Código Civil estabelece, né, a possibilidade de alguém que seja proprietário desse bem, de um bem imóvel, conceda a terceiro um direito real sobre esse bem imóvel. É exatamente o caso, né, que acontece, né, ou um dos casos, existem outras hipóteses, como alienação fiduciária, mas exatamente quando você compra um imóvel lá financiado pela Caixa Econômica Federal.
você vai lá e compra o imóvel, só que você não tem dinheiro para pagar, né? Ou pelo menos não tem todo o dinheiro. E aí, o que que você faz? Você fala para a Caixa, me empreste o dinheiro, né? Na verdade, é isso que acontece e a gente acaba não analisando juridicamente. A Caixa te empresta o dinheiro para você comprar um imóvel e você, no mesmo momento que assina um contrato de mútuo habitacional, né? Ou seja, de empréstimo de bem fungível, você também concede à Caixa um direito real sobre aquele imóvel. No caso, esse direito é uma hipoteca, né? Tem outros tipos de direitos reais, certo? A hipoteca, ela dá à Caixa o direito de executar aquele bem, né, em caso de inadimplemento do pagamento, né, do empréstimo. Não é isso que acontece? Então você, quando faz essa compra financiada, né, você dá à Caixa, né, o direito. Esse, não sei se você já viu, né? A Caixa só libera o dinheiro, às vezes o pessoal fica meio chateado, porque demora um pouco, porque depende da inscrição. Você assina um contrato e a Caixa só te libera o dinheiro quando você pega aquele contrato particular que você assinou com a Caixa e leva a registro no Registro Geral de Imóveis. Alguém já deve ter comprado imóvel financiado, já deve ter feito isso. Então, aquele contrato, né? É que às vezes é um despachante que faz isso, né? A própria construtora. Então, às vezes não é a pessoa, mas ela passou por esse procedimento de pegar aquele contrato que ela assinou na Caixa e levar para registro, né, na matrícula do imóvel. Quando ela faz isso, ela está fazendo o quê? Ela está gravando, né, de ônus reais, né, o bem imóvel. Ela está gravando lá naquele imóvel, né, na matrícula do imóvel, no registro geral do imóvel, em que a Caixa passa a ser, né, titular de um direito real, neste caso a hipoteca sobre aquele bem imóvel. Então, para fazer isso, se o regime de casamento não for separação total de bens, né, ou separação absoluta, como diz aqui o código, você precisa da autorização do outro, ok? Autorização do cônjuge. Outro exemplo, pleitear como autor ou réu acerca dos direitos, né, dos bens ou direitos. Então você vai entrar com uma ação judicial contra a construtora porque houve lá um vício, né, oculto no imóvel que você comprou. Se é casado, os autores são os cônjuges, né? Por mais que o contrato seja só no seu nome com a construtora, mas em razão do regime de casamento, ambos têm que ser autores, né? Prestar fiança ou aval, né? Acredito que você já tenha estudado contrato de fiança lá no direito civil, e o pessoal do direito vai estudar o aval empresa 3. Melhor notícia do dia, né? Tem empresa 1, 2, 3, 4, ou seja, melhor gostar desse negócio, né? Então lá em empresa 3 você vai estar o aval. A fiança e o aval são parecidos, né? Por quê? Porque ambos são formas de garantia de pagamento de uma dívida. A fiança e o aval são garantias pessoais. Então alguém se compromete a pagar uma dívida de outra. Alguém se torna garantidor de uma dívida de outra. O fiador é aquele que garante o pagamento de uma dívida. Então você aluga um imóvel e aí o dono do imóvel fala assim, ó, você não tem bens, né? Não tem imóveis, tanto que vem morar aqui, por exemplo, né? Ou pode até ser que tenha. Mas eu tenho dúvidas sobre a sua capacidade de pagamento. Então você vai ter que me apresentar um terceiro, né? Que normalmente pede-se, inclusive, que ele comprove que tem patrimônio, tem bens, para ser o garantidor ou fiador dessa dívida, né? Então a fiança é isso, né? Um contrato de garantia. A mesma coisa são os avais, né? Ou é o aval, né? Ou é o avalista. O avalista é o garantidor de uma dívida, né? De um aval. Emite-se uma nota promissória, então você me empresta dinheiro e eu te dou uma nota promissória, né? Vou fazer uma nota promissória e você fala, professor, tudo bem, gosto de você, mas eu tenho dúvidas quanto à sua capacidade de pagamento, certo? Então eu quero, para emprestar esse dinheiro, que além de você emitir uma nota promissória, você consiga um avalista. Então, vamos pedir ao professor, né, lá na faculdade, sei lá, Rodrigo Amaral, por exemplo, para que seja o avalista. Então, ele vai assinar esse título como um garantidor pessoal daquela dívida. Então, os dois institutos são muito parecidos, a fiança com o aval, que ambos trazem a garantia do pagamento de uma dívida, uma garantia pessoal. Porque eu tenho garantias reais, que é o caso da hipoteca, né, por exemplo, né? Ou o penhor. O penhor também é uma garantia real sobre o bem, né? Sobre a coisa.
Não é isso? Você vai lá na caixa, pega o dinheiro emprestado e leva uma joia, né? Então ele tem uma garantia sobre a coisa lá. A caixa vai te prestar o dinheiro e vai ficar com a coisa em garantia. É o caso da penhor. Garantia sobre a coisa. A hipoteca é garantia sobre a coisa. E a fiança e o aval é garantia sobre o pessoal. É a pessoa que responde com o seu patrimônio por aquela dívida. Depois você vai estudar isso de novo, né? Pelo menos ao aval, a fiança, acredito que já tem estudado. Fiança é um contrato, aval é um ato cambiário. Então, são institutos diferentes, mas tem o mesmo racional de garantia, certo? Doação também, né? Precisa da autorização do outro, em resumo, né? Então, óbvio que a aula não é de família, mas é só para você perceber que a autorização do outro, quando as pessoas são casadas, para essas hipóteses, é obrigatória, certo? Então, imagine que eu seja casado, né? Tenha um regime de casamento em comum, por exemplo, comunhão parcial, e aí eu queira negociar ativos da minha empresa. A dúvida é o seguinte: essa autorização que eu preciso ter do cônjuge para negociar meu patrimônio em comum também vai chegar, né? Também vai ser exigida, também é necessária para negociar os bens da empresa, entendeu? A resposta é não. Então, ou seja, eu sou casado, tenho uma empresa e essa empresa tem patrimônio, né? Tem imóveis, tem carros. Eu quero vender o carro da empresa. Eu preciso da autorização do cônjuge, assim como eu precisaria, né? Se eu quisesse carro, perdão, né? O imóvel da empresa. Eu quero vender o imóvel da empresa. Eu preciso da autorização do cônjuge, assim como eu precisaria se eu fosse vender o meu imóvel, um imóvel em nome pessoal, particular, né? Não. A lei faz essa separação patrimonial e faz essa libertação do empresário para poder, né, alienar o patrimônio empresarial, ainda que ele seja casado com um regime que precisasse disso. Né? O racional é o seguinte, pessoal: o empresário ele precisa de liberdade para empreender. Então não seria possível, né, não seria razoável, não seria necessário, né, ele tem que ficar, toda vez que ele fosse alienando o patrimônio da empresa, ele tem que pedir autorização do cônjuge. Por outro lado, né, o patrimônio da sociedade, né, não se confunde com o patrimônio pessoal. Por quê? Porque vai haver uma distinção patrimonial em razão da personalidade jurídica da sociedade. Então, a regra é essa, né, tá claro, eu só tentei demonstrar o porquê. O empresário casado pode, sem a necessidade da outorga conjugal, né? Outorga conjugal é a autorização do cônjuge, é a outorga também chamada de uxória. Qualquer que seja o regime, né, de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de R$ né? Então, muito cuidado, porque às vezes está lá no caso concreto, uma prova da OAB. João pretende alienar, né, o seu imóvel, né? João casado com Maria sobre o regime da comunhão parcial de bens, pretende alienar um imóvel. Ele vai precisar da autorização de Maria? Depende, né? Ele está alienando um patrimônio comum dele, né? Ou ele está alienando o patrimônio, né, empresarial, né? Né? Então, ele vai ter que te dizer se o João está na condição de empresário, certo? Ou se o João não está na condição de empresário. Porque se for, né, na condição de empresário, muda, né? Se for na condição de empresário e ele pretende alienar o patrimônio da atividade empresarial, aí não precisa da autorização do cônjuge. Se ele, né, pretende, né, alienar o patrimônio individual, ainda que ele seja empresário, às vezes a pegadinha é a seguinte, né? João é empresário, né, tem patrimônio separado da empresa, mas ele quer alienar o patrimônio pessoal, não tem nada a ver com a empresa. E aí, obviamente, aplica-se lá o 1647, e aí, dependendo do regime de casamento, provavelmente ele vai precisar, e o que ele for fazer, ele vai precisar da autorização do outro, ou a chamada outorga uxória, tá? Existe a obrigação legal de você levar a registro todos os, né, a situação do estado civil da pessoa, né? Então lá no 97, né, estado civil, se a pessoa casou, se fez um pacto, né, pacto antinupcial,
é a escolha desse regime, né? E eu posso criar, né, alterar, fazer algumas hipóteses no regime. Meu regime é da comunhão universal, exceto o imóvel X, né? Então seria um pacto nupcial. Eu posso fazer isso, tá? Depois você vai ver também em direito de família. Mas o que nos interessa agora, né? Vai ser registrado, né? Além do registro civil. Então, se eu casei, né, e o regime de casamento e eventual pacto nupcial, obviamente está no registro civil, certo? Toda a vida da pessoa, né, nascimento, casamento. Por isso que a pessoa fala que uma vez que casa, ela não tem mais certidão de nascimento. Já ouviu falar isso, né? Na verdade, não é que ela não tem mais certidão de nascimento. Na verdade, o estado civil dela mudou e, consequentemente, a certidão é outra. Quando você nasce, você ganha um registro no registro, né, civil, ou no registro civil de pessoas naturais, né, RCPJ. Você vai ganhar lá uma matrícula, um número. Nessa data nasceu fulano. Aí, depois de tantos anos, fulano casou-se. Então, quando for tirar uma certidão do seu registro civil, vai constar o seu casamento. Por quê? Porque mudou o seu estado civil. Tudo, obviamente, é registrado no registro civil. E, no caso do empresário, esses atos, né, que vão alterar, influenciar o estado civil e o seu patrimônio também devem ser registrados, né, no registro empresarial, que você já conhece, que é o Registro Público de Empresas Mercantis, né? Então, olha o 979, além de registro civil, né, além de no registro civil, serão arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis pactos e declarações antinupciais do empresário, a título de doação, herança, legados, né, cláusulas de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Então, você vai estudar isso. Então, eu posso, né, gravar num imóvel, né, uma cláusula de incomunicabilidade? Posso, né? Então, aquele imóvel, né, não vai se comunicar com ninguém, independente do regime de casamento. Se eu fizer isso, eu tenho que fazer esse registro no imóvel, no direito civil e no registro empresarial. Uma forma de proteger terceiros, né, também. Eu já te falei isso, os registros eles fazem dar publicidade aos atos, né, que são importantes. Tá? A mesma coisa, para a gente finalizar esse assunto, é a sentença que decrete lá um divórcio, né? A lei ainda fala em homologar separação judicial, e aí você sabe que isso é antigo, né? Hoje se fala em divórcio. Antigamente você tinha que primeiro passar por um processo de separação e depois, para depois conseguir um divórcio, né? Hoje eu posso fazer o divórcio direto, mas apesar da lei não falar isso, mas aplica-se também ao divórcio direto. Então, a separação era uma etapa anterior ao divórcio, né, que antigamente existia. Hoje eu posso pular essa etapa e ir para o divórcio direto. Só que a lei está desatualizada nesse ponto. O legislador ele não é muito técnico. Muitas vezes ele altera uma coisa, mas não altera todas as coisas que são decorrentes dela, né? É o caso daqui. Ele deveria vir aqui alterar esse artigo para já falar em divórcio. A separação, perdão, a sentença que decretar ou homologar a separação judicial, era lá atrás, né? Hoje a gente não se homologa, né, separação judicial e sim divórcio. E o ato de reconciliação, antigamente ainda tinha isso, né? Você vai estudar isso direito de família também, né? Você pedia a separação e aí você poderia se reconciliar, voltar atrás, porque a ideia era não se separar, né? Não podem ser opostas a terceiros antes de ser arquivados e averbados no registro mercantil. Qual é o racional aqui do legislador, né? Quando houver a separação, né, vai haver uma influência no patrimônio do cônjuge. Então imagine que o empresário, né, tenha dívidas e aí essa dívida foi executada e aí penhorou um patrimônio em comum, certo? Do empresário individual que eventualmente venha a responder por essas dívidas. Aquele cônjuge que se separou, ele pode alegar isso, né, para poder proteger a sua ameação? A lei diz que sim, desde que ele tenha que averbado aquela separação judicial lá no registro, né, de empresas. Para quê? É porque, na verdade, é para dar publicidade. Quando eu averbo uma separação, né, hoje um divórcio, no registro público de empresas mercantis, né, eu vou comunicar a todos, né, fica lá disponível a todos, que a pessoa está separada e, portanto, dali em diante o patrimônio do cônjuge anterior não é mais incomum. E aí é essas discussões, né, de informação ou publicidade na situação patrimonial do cônjuge. Tá, esse aqui não é muito cobrado em prova, né? O que eu vejo mais cair sempre é o 978, tá?
Então, esses 3 artigos aí, na verdade, os 977, perdão, esses 4 artigos aqui, né, eles fecham aí a discussão, né, ou o regulamento jurídico, ou ainda a capacidade do cônjuge, né, poder ou não, de que forma vai se realizar, né, uma atividade empresarial. Em outras palavras, o empresário e a sociedade conjugal, como a gente colocou aí no título do assunto. Até aqui alguma dúvida? Agora vamos passar para um novo assunto. Perfeito, né? Agora vamos passar para o assunto estabelecimento empresarial. Já ouviu falar? O que é estabelecimento, pessoal? O que é estabelecimento empresarial? O empresário, para desenvolver a sua atividade, ele precisa de bens, né? É o espaço físico. Mais que isso, Henrique. Empresários são os bens que o empresário possui para desenvolver o seu negócio. Inclusive o espaço físico. Não é só o espaço físico, tá? Certo? Mas vamos chegar lá. Então, o empresário, para desenvolver a sua atividade, ele precisa de um complexo de bens para poder montar o seu negócio. Vamos pensar no exemplo. Então, eu sou empresário, né? Pode ser individual, pode ser sociedade, não importa, e vou montar uma loja, né? Vou montar uma loja aí na Felipe Cardoso, né? Que chama essa avenida principal. Vou montar uma loja na Felipe Cardoso. Eu preciso de um espaço físico? Sim, né? Tá certo nesse ponto. Mas é só isso que eu preciso? Não, eu preciso de mercadorias. Concorda comigo? Se for uma loja de roupas, vou precisar de mercadorias. Insumos, né? Vou precisar de um caixa, vou precisar de uma partilheira, vou precisar de gabides, vou precisar de capital, dinheiro, propriamente dito, vou precisar de um dinheiro para iniciar um negócio, para montar um negócio, para poder pagar as primeiras despesas e tal. Vou precisar do nome, né, que está lá na fachada. Dependendo da minha atividade, eu vou desenvolver ali uma clientela, né? Se as pessoas vão começar a ir depois de determinado período, obviamente, no início não, mas depois de determinado período as pessoas vão começar a ir lá naquele local pela minha atividade, vou ser conhecido, portanto vou ter uma clientela. Então, naquele local, ou além do local, o empresário tem diversos bens que ele se utiliza para o exercício da atividade empresarial. Esses bens são chamados de estabelecimento empresarial, ok? Inclusive o local, certo? Então, o estabelecimento empresarial é o complexo de bens, né? Ou é todo o complexo de bens organizado para o exercício da atividade da empresa, por empresário ou por sociedade empresária, certo? Então, pensa no estabelecimento como um conjunto de bens, né? Não só como espaço físico. Como é que eu vou montar uma loja só com a loja vazia, né? Tem negócio ali, né? Não. Tem empresa ali? Não. É a loja vazia, né? O espaço físico, mais as mercadorias, mais o nome que está na fachada, né? Mais uma marca, né? Mais a clientela, esse conjunto de bens que é chamado de estabelecimento empresarial. Né? O estabelecimento empresarial é mais do que o espaço físico, é o complexo de bens que o empresário se utiliza para o desenvolvimento da atividade. Tá? Certo? Isso é importante. A gente diz que o estabelecimento empresarial, né, ele comunga, né, os bens reunidos de forma organizada, né? O estabelecimento empresarial é o conjunto de bens reunidos pela pessoa do empresarial de forma organizada, certo? A organização ela é importantíssima, né, para o desenvolvimento do estabelecimento empresarial. Imagine, você vai no supermercado para comprar as coisas. Você já não sabe ali que está ali o laticínios, bebidas, mercearia, açougue. Então, é uma organização. Isso tem um valor, né? Ou isso é identificado, ou isso é chamado de, né, organização racional dos bens, certo? Então, por definição, né,
o estabelecimento empresarial vai ser organizado de duas formas: o conjunto de bens e a alocação racional desses bens. Certo? Toda vez que eu falar em estabelecimento empresarial, eu estou falando de duas coisas: o conjunto de bens, que a gente já tinha visto, foi a primeira coisa que a gente viu, e agora estou dizendo que além do conjunto de bens, eu tenho uma segunda coisa, que é a organização, que é a alocação, que é o cuidado que eu tenho com esses bens. Pensa aqui em um exemplo: eu pego tudo que tem numa loja e jogo dentro de uma loja, de um espaço físico, né? Vou lá, jogo lá mercadorias, tudo jogado lá. E pego as mesmas coisas e organizo numa loja. Ou seja, o que vale mais, né? O que está organizado ou o que está jogado? Obviamente que é o que está organizado. Então, essa organização, inclusive, é um diferencial na vida do empresário, não é? Você, quando vai no supermercado e vê que ele está todo organizadinho, isso não faz com que você queira voltar? Você vai num lugar que as coisas estão lá, né? Produtos misturados, né? Fora daquela organização comum de laticínios, mercearias, você se sente perdido, né? Você voltaria naquele lugar? Provavelmente não, né? Então, o racional, o organizacional, ele inclusive tem valor, né? Se você for por exemplo, comprar um negócio num leilão judicial, comprar os bens individualmente valem menos, né? Vai ter um valor menor no leilão judicial do que você comprar eles organizados, né? A organização, ela é reconhecida, né? Ela é fonte de um trabalho do empresário. E aqui, quando eu falo de estabelecimento, eu tenho que reconhecer ou identificar essa organização ou a alocação. Ou, em outras palavras, a gente sabe que o direito gosta de criar palavras difíceis, né? Sabe como é que eu chamo, né, essa alocação racional de bens, né? Essa alocação racional de bens é chamada de aviamento, né? Aviamento. O que é o aviamento? É a alocação racional dos bens, né? O que é o aviamento? É a forma com que o empresário organizou os bens, certo? Então, importante. Falei de, né, estabelecimento empresarial, eu tenho que pensar em bens e eu tenho que pensar, né, em execução desses bens, em organização desses bens, né? Certo? Aviamento, né, significa a organização, a execução desses bens, porque não adianta nada ter os bens se os bens não estiverem o quê? Organizados, certo? Isso é importante. Então, aviamento, alocação racional dos bens e bens, né, é a outra parte do estabelecimento. Então, de novo, estabelecimento é os bens que o empresário possui para poder, né, desenvolver sua atividade, e ele faz isso através de uma organização. Os bens são todos iguais? Não. A doutrina fala que eu posso classificar esses bens, né, em bens corpóreos e incorpóreos. A doutrina fala, ó, eu posso classificar esses bens, né, que compõem o estabelecimento empresarial, em bens. E aí, direito civil, né? Não sei se você já estudou isso, bens no direito civil. Aí você estudou bens corpóreos, incorpóreos, bens divisíveis, divisíveis, indivisíveis, bens tangíveis, intangíveis, né? Lembra disso? Já estudou isso? Não. Aqui para o direito empresarial, basicamente a gente classifica os bens em bens corpóreos, que são aqueles que têm corpo, como por exemplo mercadorias, equipamentos, veículos, instalações, e os bens incorpóreos, que são aqueles que não têm corpo, marca, ponto, marca, patentes, entre outros. Inclusive a gente viu, né, ou pedir para você ver a marcas e patentes, né? É um bem incorpóreo, é um bem de direito, é um bem jurídico criado, é uma expressão, né? Marca, por exemplo, é uma expressão criada para designar, né, um produto ou um serviço. Então, Coca-Cola, né, é uma marca, e além de ser uma marca, é um bem pertencente a um estabelecimento empresarial. Então, eu monto um negócio e eu vou
ter nesse negócio, nesse estabelecimento, né, diversas marcas que eu criei. Algumas, né, então, algumas empresas, né, sobrevivem ou se distinguem no mercado em razão das suas diversas marcas. Outras empresas vendem marca de terceiros, não importa, né? Tem empresas que desenvolvem produtos e aí vão ter patentes nesses produtos. Aí é uma questão de tentar mostrar para você como é que isso está na prática. O próprio ponto, né, que é o espaço físico aqui que o colega falou mais tarde, também é uma atividade, né, ou melhor dizendo, um bem incorpóreo que pertence ao empresário. O que é o ponto, galera? O ponto é a referência, né? O ponto não se confunde com o espaço físico. Pode ser que o ponto esteja estabelecido em um imóvel físico que seja do proprietário, e pode ser que o ponto esteja estabelecido no imóvel alugado, que é de terceiros. O ponto é a formalização, né, ou é a criação, melhor dizendo, de um local onde o empresário vai desenvolver sua atividade e vai ser assim conhecido. Né? O ponto, né, então, é o local que o empresário, né, criou um local, né, e compõe o patrimônio empresarial. Importante, então, a gente deixar claro, né, que o estabelecimento empresarial integra o patrimônio do empresário, certo? Ou seja, o estabelecimento empresarial compõe, lembra do dinheiro, do patrimônio que o empresário destina para a atividade empresarial? Esse patrimônio, né, ele é composto pelos estabelecimentos empresariais que o empresário tem. Normalmente, né, especialmente no Brasil, que a maioria das empresas, né, são pequenas empresas, né, ou seja, são pequenos empresários individuais ou pequenas sociedades, em que a empresa toda, né, tem um único estabelecimento empresarial. Isso é a regra. Né? A maioria das empresas no Brasil são pequenas empresas, né? E, portanto, possuem um único estabelecimento empresarial. Então é muito comum você confundir a figura da empresa com a figura do estabelecimento empresarial. Por quê? Porque é a única, só tem um. Mas isso não é regra, né? Isso não está certo, né? Juridicamente falando. Eu posso ter uma empresa e essa empresa pode ter diversos estabelecimentos empresariais, certo? Então imagine que eu seja dono da rede de drogarias Pacheco. Essa empresa, Pacheco Drogarias, ela tem diversos estabelecimentos empresariais. Cada loja, né, é um estabelecimento empresarial. É que a gente não chama no dia a dia a loja de estabelecimento, a gente chama de loja, a gente chama de unidade, a gente chama, né, de outras coisas. Né? Mas cada loja é um estabelecimento individualmente falando. Por quê? Porque tem um conjunto de bens ali que o empresário pode se utilizar ou se utiliza para o exercício da sua atividade empresarial, certo? Então, cada loja dessa é parte do seu patrimônio, certo? Então, ele tem várias lojas e tudo isso todo vai formar o patrimônio do empresário, ok? Então, agora que você já sabe, né, o que é o estabelecimento empresarial, eu pergunto para você, pode um empresário, né, fazer negócios, né, com esse seu estabelecimento empresarial? Então, sou dono da Drogaria Pacheco, posso vender uma ou duas ou três ou 10 unidades? Não é muito comum você ver o empresário vender a sua única loja, porque aí, na verdade, é mais fácil ele transferir toda a empresa. Né? Eu sou um empresário, tenho uma loja só. Eu vou vender só uma loja? O que eu vou fazer, né? Depois? Teoricamente é possível. Eu vendo aquela loja, depois pego o dinheiro e compro outra. Mas, na prática, eu deixo aquela atividade e saio totalmente da atividade. Agora, né, em outras palavras, quando o empresário tem um único estabelecimento, não é comum ele fazer essa alienação individual, certo? Mas é possível, teoricamente. Normalmente ele aliena tudo, né? O estabelecimento e o negócio. Ele sai do negócio, ele cede ou transfere as suas cotas da sociedade, né? Ele transfere a titularidade da Ireli para outro, certo? Esse é o que acontece normalmente, porque não é comum você ver isso. Mas imagine no outro exemplo que é mais fácil de você visualizar. Eu sou drogarias, né, Pacheco, eu sou dono da drogaria Pacheco, eu tenho 900 unidades, né? Se não tiver mais, né? Por exemplo, tem bairros aí que tem 4, 5 drogarias dessa. E aí, em determinado momento, Drogarias Pacheco, entendo que eu
preciso me capitalizar, eu preciso de dinheiro. E para isso eu vou vender as 10 lojas que me dão menor resultado, né? Que me dão prejuízo ou que dão pouco lucro. Posso fazer isso? Posso. Eu tenho 900, vou vender 10. Então, eu posso vender cada unidade dessa separado? Posso. A lei me autoriza, né? Porque a lei diz assim, pode o empresário, perdão, né? Ou melhor, pode o estabelecimento ser objeto de negócios translativos, né, ou de transferência, ou de constituição de direitos compatíveis com a sua natureza. Então, eu posso alienar? Posso. Eu posso emprestar? Posso. Não é comum, né? Ninguém empresário vai fazer isso, mas juridicamente é possível, a não sei que seja filho. Eu posso, que acontece mais, alienar e arrendar, né? Arrendamento é entre aspas, aluguel do estabelecimento empresarial, né? Só que você não aluga o imóvel, né? Porque pode ser que o imóvel nem seja seu. Você aluga o negócio, né? O aluguel do negócio é chamado de arrendamento. Eu vou falar sobre arrendamento? Arrendamento mercantil. Então, o arrendamento é o aluguel daquele negócio. É muito comum, né? Você vê alienação e é muito comum você ver arrendamento. Mas eu posso fazer outros tipos de negócio, como, por exemplo, empréstimo, doação. Não é comum, mas é teoricamente possível, tá? Então, de novo, esse conjunto de bens, né? Junto com a sua organização, chamado de estabelecimento, pode ser objeto de negócios. Por exemplo, alienação, que é a venda, por exemplo, né, o arrendamento. Certo? Está aí no artigo 1143. Qual é o grande problema, né? Quando eu vou negociar esse estabelecimento, né, quando eu vou alienar, estabelecer um usufruto, arrendamento mercantil, isso pode gerar confusão patrimonial. E aí a lei manda que esse arrendamento seja registrado no Registro Público de Empresas Mercantis. Então vamos pensar aqui comigo, né? O artigo 1144. O contrato que tenha por objeto, né, a alienação, venda, né? Usufruto, né? A gente não comentou. O que é usufruto? Alguém sabe falar? Já ouviu falar do usufruto? Sim, né? Não é muito comum você ver usufruto em estabelecimentos empresariais. É muito comum você ouvir falar de usufruto em bens imóveis, né? Então, João doou o seu imóvel, né? Um imóvel, não importa, né? Muito bem. Para o seu filho e instituiu no mesmo processo de doação um usufruto. Ou seja, ele doou o imóvel, mas o usufruto é um daqueles direitos reais sobre bem imóveis. Lembra? A gente falou da hipoteca? Um outro exemplo é o usufruto. Instituiu sobre aquele bem imóvel, né, o direito de usufrutuir, né, de usar o imóvel. Aí é muito comum você colocar até a morte, né, mas poderia colocar por 10 anos. Então, você vai fazer faculdade e seu pai institui o usufruto de um bem para você ficar lá durante a faculdade. É possível. Na prática, o mais comum é instituir o usufruto durante a vida. Então, eu, né, ou João, já dou aquele imóvel para o filho, né, para evitar que precise fazer, por exemplo, um inventário, só que ele quer manter durante a vida o uso daquele imóvel. Então, ele institui o usufruto naquele imóvel, tá? Então, o usufruto é um direito real sobre um bem imóvel. Então, o usufruto é permitir que, né, aquele doador continue no uso do imóvel a determinado período. Aí você vai estudar isso, não sei se você já estudou, né? O usufruto ele acontece porque eu posso, né, separar os direitos da propriedade. Já estudou, né? O que é ser proprietário de alguma coisa, né? Ser proprietário é eu poder usar, né? É eu poder, né, alienar, é eu poder, né, usar, gozar, usufruir, né, buscar a coisa onde é que ela esteja. Então, quando você estudar posse e propriedade, não sei se você já viu isso, você vai ver que a propriedade ela é composta por diversos direitos, né? Ser proprietário é ter a posse, sim, né? É poder usar como eu bem quiser, alugar, usufruir, né? Participar dos frutos. Ser proprietário é eu poder alienar, não é isso? Poder vender a coisa para alguém. E ser proprietário é eu buscar a coisa onde ela está.
Isso são os elementos, né, que compõem a propriedade, certo? Por isso que posse não se confunde com propriedade. O possuidor, ele tem um dos elementos da propriedade. Quando eu instituo o usufruto, eu faço isso, eu separo, né, os elementos da propriedade. O usufrutuário, ele vai ter o direito de usar e gozar, mas ele não tem a disposição do bem, né? A propriedade, né, está para outra pessoa. Então, o João doou, ou seja, o imóvel do filho, só que ele separou os direitos da propriedade e manteve com ele, através da instituição do usufruto, né, o direito do uso daquele bem, certo? Acho que você já deve ter estudado isso em direito civil, posse de propriedade. Então eu posso instituir sobre eu dou o meu restaurante para o meu filho, mas eu mantenho o usufruto, ou seja, eu vou continuar usando o negócio até a minha morte, por exemplo, por 10 anos, aí fica a meu critério. O usufruto é um direito, né, real sobre a coisa, né? Arrendamento, já falamos, né? É como se a gente chama arrendamento, mas é vulgarmente um aluguel do negócio, né? O que a lei criou aqui? Qual é o racional da lei? Qual é a preocupação da lei? Qual é a regra que foi criada? A regra é o seguinte: quando eu faço isso, ou seja, eu alieno, quando eu instituo um usufruto, né? Quando eu arrendo um bem, né? Isso vai ter efeito com relação a terceiros, né? Imagina aquela drogaria Pacheco, né? Que tem 900 lojas. Ela pegou 10%, as 90 lojas menos rentáveis, e alienou para outra rede, para a drogaria Onofre. Imagina um fornecedor que está vendendo para aquela loja que foi alienada. Ele pode passar a impressão que ele, na verdade, ainda está vendendo para a rede, concorda? Pacheco, e não para Onofre. Em outras palavras, como é que vai ficar em relação ao terceiro que vende para aquela unidade que foi alienada a responsabilização, né? Eu vendo para a drogaria Onofre, né, que na verdade é a nova usufrutuária ou arrendatária, né, ou adquirente daquelas 90 lojas, mas eu poderia estar vendendo achando que estou vendendo para a rede, percebeu? Existe aí uma preocupação do legislador em relação a esses atos, por quê? Porque esses atos vão influenciar terceiros. Então, como é que vai ficar esse fornecedor, esse laboratório que vendeu para aquelas, continuou vendendo para aquelas 90 lojas, né? Ele pode ser surpreendido com a informação que, opa, peraí, né? Você continua vendendo aqui para essas unidades, só que essas unidades não são mais minhas, né? Eu já alienei para outra drogaria. Agora é com eles lá, né? Ou seja, em relação a terceiros, eles precisam ser comunicados desses atos, né? Para que esses atos tenham efeitos, concorda? Se por acaso essa venda, né, que foi feita para essas 90 lojas que foram alienadas, não for paga, né, eu vou poder cobrar da rede ou vou poder cobrar de quem adquiriu? Percebeu, né? Como é que eu, loja, né, eu, laboratório, vou ser, né, informado que houve esse negócio e, portanto, dali em diante, caso eu venda, eu não posso cobrar da rede, percebeu? É esse o racional do legislador. Olha, vamos ver agora o artigo 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto, o arrendamento, né, ou do estabelecimento empresarial só produz efeitos quanto a terceiros, é o meu caso lá, sou um terceiro lá, ou sou a fábrica de medicamentos, né, laboratório, depois de averbado a margem da inscrição do empresário ou da sociedade no registro público de empresas mercantis. Então, para esse contrato de alienação, né, da venda ter efeitos em relação a eu que sou um fornecedor, o que eles têm que fazer, né? Onofre e Pacheco. Averbar, pegar esse contrato e levar a averbação lá no registro de empresas mercantis. Como eu já te falei, assim como a gente, pessoa física, tem uma matrícula, né, lá no registro de pessoas naturais, a empresa vai ter um registro no registro público de empresas mercantis, que vai estar lá quem são sócios, né? Se aquela empresa foi vendida, se aquela empresa foi arrendada. Então, eu preciso levar isso a registro para quê? Para dar publicidade, né? O registro faz isso, dá publicidade a todo mundo. Então, imagine, eu sou fornecedor. O que eu tenho que fazer constantemente?
tirar ou exigir que o meu fornecedor, né, que o meu cliente me forneça certidões atualizadas, né, do contrato social ou do estatuto, para quê? Para saber quem são os sócios, para saber se não houve um arrendamento. Então, nesse contrato social ou estatuto, né, conforme o caso, lá da Pacheco, quando houver, né, esse arrendamento ou essa alienação dessas 10 lojas, isso vai estar lá. E por isso que, por exemplo, quando, né, uma empresa vai fazer um cadastro para contratar de outra empresa, ela tem que fornecer os seus dados, tem que fornecer o contrato social atualizado. Por quê? Porque eu preciso entender. Porque imagine só, ela está lá com um contrato social antigo em que tinha todas as empresas, né, todas as lojas como responsáveis. E aí houve uma alienação. Você consegue visualizar que quando há essa alienação, o patrimônio diminui? Então pode ser que eu, fábrica, não queira mais vender simplesmente porque o patrimônio diminuiu e, portanto, né, o patrimônio da empresa é menor e eu tenho medo que não me pague. Eu posso deixar de vender ou posso vender menos. Então tinha 900 lojas, o patrimônio era de R$1 bilhão, eu vendia R$500 mil por mês, né, faturado para pagar depois. Reduziu 10%, eu vou reduzir 10% no valor de quanto eu libero para vender para pagar depois. Está pensando aqui nos exemplos? O que importa para a gente é que né, só pode ser, né, exigido em relação a terceiros, ou seja, os efeitos desses contratos só vão ocorrer quando houver a publicização, né, ou seja, o registro que vai dar publicidade a esses contratos. Então, de novo, resumido, o que é estabelecimento empresarial? O conjunto de bens que o empresário possui para desenvolver o seu negócio. Esses bens, né, eles são organizados. Então, o estabelecimento empresarial, além dos bens, também vai compor a sua organização chamada de aviamento. Então, eu sou empresário, eu tenho um complexo de bens, corpóreos e incorpóreos, que eu organizei para desenvolver a minha atividade. Esses bens devidamente organizados é meu estabelecimento. Esses bens podem ser máquinas, equipamentos, né? São os bens corpóreos, ou podem ser bens incorpóreos, como o ponto, né? Como a marca, por exemplo, a patente. Eu posso, enquanto empresário, negociar esses bens individualmente? Eu posso. É comum eu ver um empresário individual que tem, né, um único estabelecimento negociar o seu único estabelecimento? Não é comum, mas é possível teoricamente. É mais comum eu ver um empresário que tenha várias lojas, vários estabelecimentos, negociar um ou alguns desses estabelecimentos. Eu posso? A lei diz que sim. A lei diz que eu posso, né, o empresário pode negociar, né, fazer negócios translativos. Eu uso um nome difícil, mas é negociar, né? Um ou diversos desses estabelecimentos. Eu posso, não tem problema nenhum. Desde que esse negócio, né, alienação, usufruto, né, arrendamento, seja o quê? Averbado no registro público de empresa mercantis. Na verdade, a lei ela trabalha de forma diferente. Ela não condiciona ao negócio a averbação. Ela diz o seguinte, se você fizer essa alienação, se você fizer esse arrendamento, se você fizer esse usufruto, em relação a terceiros, esse negócio só tem efeitos jurídicos se ele for registrado, né? Os efeitos dependem do negócio. Por que ela não é diferente de condicionar? Em relação a Pacheco e Onofre, no meu exemplo, imagina que foi feito um arrendamento mercantil, né, e ele não foi levado a registro. Aquele contrato tem efeitos? Sim, em relação aos dois. Então, se esse contrato de arrendamento não for cumprido, pode o arrendante, né, entrar com uma ação contra o arrendatário e vai discutir lá no descumprimento do arrendamento de alguma forma. Então, não posso dizer que não tem efeitos. Conseguiu visualizar a diferença? Efeitos eles têm, mas entre as partes. Para que terceiros, por exemplo, o laboratório que fornece medicamentos, saiba do negócio que foi feito e, consequentemente, né, respeite, né, aquele negócio, surta em relação ao terceiro esse efeito, isso tem que ser feito publicidade. Como é que essa publicidade é feita? Levando esse contrato a registro no registro público de empresas mercantis. Entendeu? Tá? Vê se ficou alguma dúvida. A gente vai parar estabelecimento empresarial aqui. Anote, por gentileza, na próxima aula a gente vai falar sobre, né, os requisitos da alienação, que é o 3PAS, 1145, e precisamos falar também sobre proteção do ponto, né?